Bem, temos um recado para você do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Estado do Pará. Um assunto meio chato, né? Uma coisa triste, mas infelizmente o Brasil está cheio, está destruído, sendo destruído pela corrupção. E Guarapé-Miri também não deixa de participar desse escândalo, desse câncer que é a corrupção envolvendo dinheiro público e o desenvolvimento das políticas públicas. No caso do Sintep, que é o sindicato que congrega os trabalhadores em educação pública e que, portanto, defende a educação, depois de um período de tentativa de negociação e de que o governo municipal resolvesse o problema dos marajás da educação, o problema dos trabalhadores que estão em desvio de função e gastando muito dinheiro com isso, e também daqueles que têm 3 vínculos, além de outros problemas como transporte escolar, alimentação escolar e outros, sem diálogo, sem possibilidade de resolver o problema e sem compromisso, sem empenho da parte do governo de que o problema será resolvido, o Sintep entrou com uma representação no Ministério Público hoje pela manhã, no dia 19, no dia da bandeira, né? No dia de defender a bandeira, que é o combate à corrupção, o Sintep foi ao Ministério Público através da Promotoria de Justiça de Guarapé-Miri para levar um conjunto de problemas, um conjunto de crimes, de irregularidades que vem acontecendo a alguns governos e que se mantêm ou que até cresceram agora no governo do Janilson com Roberto Pina. Só para ter ideia, de 9 marajás, ou seja, 9 pessoas que não trabalham, que apenas recebem recurso da educação em Guarapé-Miri, há uma conta aproximada de R$ 425 mil gastos consumidos por eles do recurso do Fundeb, sendo que não trabalham e só levam esse dinheiro daqui de Guarapé-Miri. Além desse problema dos conhecidos marajás da educação, que moram em Guarapé-Miri alguns, outros moram em Moju, outros moram em Abaetetuba, enfim. Além desse problema, e que os nomes em breve também deverão ser revelados, né, para a imprensa, para os blogs, tem também o problema daqueles que têm 3 vínculos, ou seja, trabalhadores, professores ou não professores, que estão trabalhando em 2 vínculos e recebendo por 3, ou quem sabe até estão trabalhando em apenas um vínculo e recebendo pelos outros 2. Mesmo que estivessem trabalhando pelos 3, nós sabemos que a Constituição Federal obriga que não possa passar de 2 vínculos, ou seja, o professor não pode ter mais que 2 vínculos, sendo um de professor e um de técnico, ou então 2 vínculos de professor. Esse problema dos 3 vínculos envolve um silêncio da SEDUC, né? Além do silêncio da Prefeitura de Guarapé-Miri, que não fazem nada para investigar os professores que têm 3 vínculos. Aproximadamente 90, ou um pouco menos, ou até mais de 100 servidores da Secretaria de Educação, ou seja, professores, enfim, estão atuando em outros lugares e recebendo pela educação, recebendo pelo Fundeb. Um valor aproximado aí de que cada um receba um salário bruto de R$ 2.900 mais ou menos, a conta dessas dezenas de trabalhadores que estão em outras secretarias ou em outros órgãos, mas que estão recebendo do Fundeb de maneira irregular, inclusive recebendo gratificações de maneira irregular, a conta deve chegar em torno de R$ 4.276.000 este ano, juntando os salários, os 13 salários, 1/3 de férias, 1/6 de férias e o complemento da patronal e do risco de acidente do trabalhador. Portanto, é de se imaginar que a soma de todos aqueles que estão para outras secretarias e dos 9 marajás, que a soma, enfim, possa chegar em torno de R$ 4.276.000, né? Isso não é muito dinheiro, né? Pensando em 51 milhões que a educação deve ter este ano, não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que daria para fazer talvez a hora-atividade para os professores, que é a exigência de uma lei federal de 2008 e que a Prefeitura de Guarapé-Miri nunca chegou a fazer, a Secretaria de Educação nunca faz, ou então que daria para fazer o plano de carreira dos trabalhadores do apoio, o PCCR do apoio, que vem sendo cobrado pelo Sintep pelo menos desde 2005 e que nenhum governo aceita fazer e implementar, e que também sabemos que o governo do Roberto Pina não aceitou implementar o plano de carreira do trabalhador do apoio da educação durante o seu governo de 2009 a 2012, pelo qual nós fizemos paralisação no dia 4 de novembro. Dessa forma, além de não haver o diálogo e não haver empenho sobre o problema dos contratados, o problema do inchaço da folha, o problema de quem tem 3 vínculos, dos marajás e de quem está trabalhando em outro lugar, recebendo indevidamente do Fundeb, isso tudo levou o sindicato a paralisar e talvez tenha que entrar em estado de greve e, quem sabe, entrar em greve.
E mais que isso, agora o Ministério Público, a Promotoria de Justiça em Igarapé-Miri tem a oportunidade de investigar uma grande máfia na lotação em Igarapé-Miri, uma grande máfia que envolve a bênção do prefeito ou da prefeita de Igarapé-Miri com a mão pesada do secretário municipal de educação. Porque uma pessoa só fica sem trabalhar, só se torna marajá se o secretário permitir que ele fique na folha, que ele fique recebendo. A partir de 30 dias de ausência ao trabalho, o processo administrativo disciplinar já deve ser aberto e a pessoa vai responder por abandono ao serviço. E se for comprovada, ela tem que ser exonerada, demitida a bem do serviço público, para que uma outra pessoa que tenha qualificação e que queira trabalhar, assuma a vaga. Essas manchas que vêm se estendendo há anos, de um governo para o outro, mudando a cor, mudando a bandeira política, mudando a bandeira partidária, vem se alastrando há muito tempo. Por esse motivo, desde o dia 13 de junho deste ano, quando nós assumimos a coordenação, nós buscamos uma solução junto à Secretaria de Educação e ao governo. Como não conseguimos nenhuma solução para esse caso, nós fomos ao Ministério Público e agora o Ministério Público vai ser forçado a investigar e nós acreditamos que a promotoria vai investigar porque as provas são grandes, são pesadas, a sociedade não concorda com a corrupção, a sociedade não concorda com os marajás. É desse dinheiro que falta para a merenda escolar, é desse dinheiro que falta para pagar os condutores de alunos, os barqueiros, que inclusive até semana passada não tinham recebido o mês de outubro. É desse escândalo, dessa negociata política e política partidária que permite que alguns fiquem sem trabalhar. É dessa falta de critérios, é dessa ausência de portaria de lotação, é desse desrespeito às leis, como o governo está colocando, assim como o Pé de Boto colocou, o governo do Roberto Pina está colocando diretores nomeados, contratados para assumir direção de escola. É desse conjunto de irregularidades e de safadezas que falta o dinheiro para a educação. Então é disso que nós estamos falando e queremos pedir o seu apoio. Você que é cidadão de bem, que trabalha, e você que é trabalhador da educação, que sai todo dia para trabalhar, que você abrace essa causa do Sintep e que não defenda a continuidade do marajá na educação e que não defenda a continuidade da corrupção na educação em Igarapé-Miri. Vamos combater em todas as áreas, mas vamos começar combatendo pela educação, porque é assim que se mata a criança de fome na escola, é assim que se faz com que o professor não receba seu salário no fim do mês. É por isso que o Sintep não para de lutar. Seja em 2015 com Roberto Pina, seja em 2013 com o Pé de Boto, ou seja em outros anos com outros prefeitos. Nosso muito obrigado.